Queridos, a paz do Senhor, cá estamos nós para mais um episódio do podcast Imersos, o raso não é o seu lugar. E o tema de hoje é: qual é a minha identidade? Que tema simples, mas ao mesmo tempo profundo e necessário para a nossa geração. E a convidada de hoje é ninguém mais, ninguém menos que a missionária, bispa, apóstola, Amanda Ribeiro. Amanda, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra para nós recebê-la aqui. Tenho certeza que será um momento de muito aprendizado. E você que está nos assistindo, vá até o final, porque eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para a sua vida através do seu instrumento que está diante de nós. Amanda, fique à vontade, a casa é sua. Meu Deus, já começa assim eu falando. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Para falar de um tema tão importante, né? Nós hoje, né, eu com minha esposa estamos como líderes de jovens e a gente vê a importância deles entenderem e conhecerem a verdadeira identidade. É um tema muito importante, então assim, espero que todo mundo que esteja nos assistindo seja edificado por esse bate-papo. Amém, eu tenho certeza que serão. Então já vamos direto ao ponto. Sim. Amanda, como entender qual é a minha identidade? Por que fazer essa pergunta? Como nós estávamos falando aqui nos bastidores. Aquele que não conhece a sua identidade automaticamente não entenderá qual é o seu propósito. E é isso que tem feito com que muitas pessoas não entendam para o que vieram a essa terra. Então, partindo do princípio, se eu sei qual é a minha identidade, eu saberei qual é o meu propósito. Como eu consigo entender qual é a minha identidade? Olha, primeiro a gente precisa entender o que não é. Bom. Amém? Bom. O que não é a nossa identidade? Não é o nosso contexto. Não é o que as pessoas falam da gente. Não é, muitas vezes, aquilo que a gente está pensando. Porque, às vezes, a gente também tem pensamentos que não são de Deus para a nossa vida. Então, a gente precisa entender isso. Que a nossa identidade, ela não está relacionada àquilo que a sociedade quer impor para nós, que nós somos. Mas a nossa identidade, ela está ligada àquilo que o nosso Criador fez. Está ligada ao nosso Criador. Então, assim, tudo que você vai pegar, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, um objeto, essa caneca. Ela tem a identidade do seu podcast, certo? Por quê? Faz parte daquilo que você criou. Então, você olha pra cá, você olha pra esse logo, você sabe que é do Imersos. Porque vocês idealizaram, vocês criaram essa marca. E é a mesma coisa na nossa vida. Deus, ele colocou uma marca em nós, ele nos selou. Ele colocou a identidade dele em nós. Então, como que a gente vai descobrir essa identidade? Primeiro, sabendo que ela vai vir dele. A nossa identidade vem do nosso Criador. E segundo, tendo relacionamento com o nosso Criador. A gente só sabe quem nós somos quando nós temos relacionamento com ele. E é por isso que muitas pessoas ficam confusas, porque justamente não tem isso, o relacionamento com ele. E como que eu vou ter esse relacionamento com ele, Amanda? Através da oração e da palavra. Não tem outra maneira, né? E é o que o povo menos faz. Exato. Não é verdade? Exato. Muitas pessoas têm dificuldade com a oração, com realmente entrar no quarto, fechar a porta e ter relacionamento com o Senhor. É só assim, acordei, ai, Senhor, obrigado, em nome de Jesus, amém. Vai comer, ai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Oração michuruca, exatamente, né? E não tem aquele relacionamento, né? É igual um casal. Como que um casamento dá certo? Tendo comunicação, tendo relacionamento. Como você pode passar, por exemplo, eu fico a semana inteira com meu esposo sem falar com ele. Não é estranho? Muito. Eu tô todos os dias dentro de casa, acordo com ele, durmo com ele, como com ele, e aí a gente não troca uma palavra durante o dia todo. Não faz sentido, né? Então o relacionamento com Deus, ele precisa existir todos os dias. Assim como a gente faz no natural, né? No natural a gente quer estar com todo mundo, a gente quer fazer amigo, a gente quer conversar, a gente tá sempre no WhatsApp, tá ali nas redes sociais. E com Deus a gente coloca uma barreira muito grande, nossa. Ou então quer colocar algo muito elaborado, nossa, não, eu tenho que fazer algo todo preparado, algo muito diferente para falar com Deus. Não, primeiro a gente tem que entender que Deus é o nosso Pai. Sim. E o nosso Pai, ele não espera que a gente tenha palavras lindas, palavras perfeitas. Ele espera que a gente tenha o nosso coração inclinado a Ele.
Exato. Ele espera que a gente esteja dando para ele as primícias, né? Eu gosto muito de falar com as meninas que eu discipulo justamente isso. Quando a gente vai falar de dar o nosso primeiro tempo para o Senhor, né? A gente fala assim, a gente pensa assim, é só a gente... eu acordo, tenho que fazer uma oração ali e virar algo assim, místico até, programado, né? Programado. Né? Mas não é isso. O Senhor não está pedindo pra gente o nosso dia inteiro ali dentro do quarto orando, mas ele tá pedindo o nosso primeiro tempo, o primeiro pedaço, né? Aí eu falo que é como se fosse no aniversário, né? A gente brinca, pra quem que é o primeiro pedaço? E aí o primeiro pedaço a gente dá pra uma pessoa especial, não é assim? Sim. E pra mostrar que essa pessoa é especial, a gente não precisa dar o bolo inteiro. A gente só dá o primeiro pedaço, não é? Exato. E é exatamente isso que Deus espera de nós, ele quer o primeiro pedaço. Ele quer o nosso primeiro, o tempo mais importante, o primeiro momento do nosso dia, o primeiro momento daquilo que a gente vai fazer, das decisões que a gente vai tomar. Então, assim, muitas vezes a gente vai tomar uma decisão e a gente deixa para falar com Deus por último. E não é isso que ele quer. Depois que ela já foi tomada. Exatamente, né? Depois que ela já foi tomada. E não é sobre isso. O Senhor, ele quer que a gente realmente... veja ele como o pai que ele é para nós, como nosso criador, não só como o Senhor soberano, de fato ele é, mas ele quer que a gente enxergue ele como um pai. Alguém acessível, exatamente, né? Para quê? Para que a gente se veja como filho. E quando a gente se vê como filho, a gente começa a entender a nossa identidade. Porque o relacionamento... Você, por exemplo, eu conheço com quem eu convivo. Né? Por exemplo, eu tô ali com meu marido todos os dias. Eu conheço ele. Eu sei pelo olhar dele se ele tá bem, se ele não tá. Se ele tá gostando de algo, se não tá. E é assim que a gente cria relacionamento com Deus. A gente vai ter a testificação no nosso espírito se a gente tá fazendo certo, se a gente tá caminhando no certo. E tá realmente tudo ligado, né? A nossa identidade, a nossa paternidade... e o nosso propósito. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer qual é a nossa identidade. Isso só acontece conhecendo realmente quem Deus é. Perfeito, perfeito. Então, a gente já começa partindo do primeiro ponto de que para entender qual é a minha identidade, eu preciso primeiro conhecer a minha paternidade. Sim. Enquanto você falava, eu até coloquei aqui nas aulas que nós lecionamos na escola dominical para os adolescentes, eu criei uma fórmula que assim foi muito espontânea. Foi até engraçado, a gente sempre brinca porque, pelo que eu percebi, ficou fixado no coração deles. Foi uma fórmula que exemplifica a única maneira de nós desenvolvermos relacionamento com Deus, que é O mais B igual a R. Oração mais Bíblia igual a relacionamento. Todas as vezes que nós falamos de relacionamento, temos que entender que todo relacionamento é precedido por um momento de diálogo. Ninguém começa a se relacionar sem conversar primeiro. É verdade. É tudo com base no diálogo. Quando nós oramos, automaticamente nós estamos falando, até porque um diálogo ele é composto por um emissor e um receptor. Então, em algum momento eu sou o emissor, eu sou aquele que fala, é o momento onde eu oro. Agora, qual é o momento que eu me torno receptor e passo a ser o ouvinte? É o momento que eu abro a Bíblia, porque ali é a vez do Senhor falar comigo. Quando nós fazemos essa equação, oramos. Quando nós fazemos essa equação, abrimos a Bíblia, automaticamente nós passamos a desenvolver um relacionamento com Deus. E se nós desenvolvemos um relacionamento, nós passaremos a entender quem Deus é. E o que eu percebo na nossa geração é que está todo mundo se aproximando do Senhor por aquilo que ouve que Ele pode fazer e não por aquilo que Ele é. Sim. Quando eu vou a Ele por aquilo que Ele pode fazer, o dia que Ele não fizer, automaticamente eu vou me afastar. Por quê? Porque o meu relacionamento está centralizado no interesse. O interesse material. Só que quando eu olho para os discípulos, por exemplo, os discípulos não seguiam a Jesus por aquilo que Ele fazia. Tanto é verdade que em João 6,68, ali quando Jesus se nega a multiplicar pães e peixes e a maioria começa a abandoná-lo, Ele diz, olha, vocês aí, os 12, se quiserem ir, acompanhem, fiquem à vontade. Mas eles dizem, Pedro, mais especificamente, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Ou seja, eles não estavam interessados na multiplicação que Jesus poderia proporcionar, mas sim em quem Jesus era com relação ao reino. Então, quando nós entendemos quem Jesus é e nos relacionamos com Ele com base naquilo que Ele é, então nós passamos a entender quais são as suas características e aquilo que Ele espera de nós. E agora eu passo a entender qual é a minha identidade.
Sim. Do que você falou aí, quero ressaltar 2 pontos. Primeiro, essa questão das pessoas buscarem muito a Deus por coisas, né? Ai, porque eu quero isso, aquilo. Primeiro que a gente precisa virar uma chave que Sim. Deus não vai fazer, Ele já fez. Perfeito. Já tá tudo feito. Perfeito. A cruz nos proporcionou isso, né? Todo o plano da redenção ali de Jesus já nos proporcionou. A palavra deixa claro isso. Jesus, ele morreu para nos dar a salvação, mas também nos proporcionou muitas coisas. Nos proporcionou que a gente possa ter uma vida em saúde divina, que a gente possa andar em sabedoria, que a gente possa produzir riquezas, a palavra fala sobre isso, que nós temos o dom de produzir riquezas, mas o que a gente precisa entender? Que nós podemos fazer isso, Sim. que Deus já fez o impossível. A palavra diz isso, Deus já fez, o mundo já foi vencido, né? O mais difícil já foi vencido na cruz do Calvário. O que a gente tem que fazer hoje? Renovar a nossa mente, transformar a nossa mente, entender que o que a gente precisa controlar hoje é justamente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente viva de acordo com a palavra de Deus. E não tem como a gente não viver uma vida em prosperidade, uma vida boa nessa terra, se a gente não estiver andando na palavra. Exato, não é assim? Exato. Então, a gente precisa realmente virar essa chave. Eu não preciso me relacionar com o Senhor para ganhar algo, para ter algo, porque isso Ele já fez. Eu preciso me relacionar com o Senhor para eu conhecer quem Ele é, para eu conhecer a minha identidade e viver realmente o meu propósito. Exato. Porque muitas vezes as pessoas até querem viver o propósito, mas de maneira errada. Querem viver para si mesmas. Para satisfazer o próprio ego. Eu vou viver meu propósito e coloco o propósito como uma realização pessoal. Exato. Que de fato isso não é. O propósito é para nós abençoarmos vidas, para a gente alcançar mais pessoas, para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus e elas tenham a oportunidade da salvação. Para isso serve o propósito. Exato. Então, isso fala muito a respeito de identidade também. Quando nós sabemos quem Deus é e aquilo que nós somos nele, a nossa chave de viver o propósito muda. Porque a gente passa a olhar o propósito como algo coletivo. Exato. E não como algo individual. Então, isso daí muda tudo. Então, eu acredito que nessa questão é a gente realmente orientar as pessoas nisso. Deus não vai fazer, Deus já fez. Deus já fez, já está pronto. Agora o que a gente precisa fazer? Buscar acessar isso. E como que eu vou acessar? Relacionamento, buscando a palavra, entendendo qual é o caminho que eu devo seguir. Porque não tem como Deus deixou algo para nós que é a palavra dele. Para que ele deixou a palavra dele? Se não for para a gente estudar, aprender e aplicar na nossa vida. Exato. Então, é também a mesma coisa. Por exemplo, eu vejo, tem muita gente que faz devocional, faz a Bíblia em um ano, que é um negócio muito legal que a gente está fazendo com jovens nossos. Mas não adianta nada eu fazer tudo isso se eu não aplicar na minha vida. Perfeito. Não é? O que adianta eu saber muito se eu não andar naquilo? Né? Eu acabo sendo o quê? Um hipócrita. Eu sei muito, mas eu não vivo. Então, qual que é o sentido disso? Não é verdade? Sim. E o segundo ponto que você falou aí é a respeito de conhecer Jesus. E justamente isso. Jesus, ele trouxe para nós qual é o caráter de Deus. Então, como que eu vou conhecer o caráter de Deus? Conhecendo o caráter de Jesus. Exato. Então, Amanda, mas como que eu vou conhecer como que Deus é, como que Deus se move, o que Deus faz? Se Deus é realmente bom, porque tem gente que pensa, tem gente que olha e fala assim, não, Deus, como que Deus é bom? Como é que aconteceu esse tanto de calamidade no mundo? Exatamente. E aí quando você olha para Jesus, Jesus é a expressão do caráter de Deus. Então como que eu vou conhecer a minha identidade? Conhecendo o caráter de Deus expressado na vida de Jesus, né? Exato. Então a gente precisa passar a olhar com outros olhos as coisas, porque às vezes a gente vive ali só uma religiosidade mesmo. Eu vou no culto todo domingo, eu tô ali ouvindo o pastor e tal, vou pra casa e minha semana continua a mesma. Nada muda. Aí você fica, nossa, mas minha vida não prospera, nossa, mas eu não consigo alcançar isso, nossa, mas... E você acha que é Deus que tá colocando você nessa situação. Não, Deus não tá deixando eu arrumar um emprego. Não, Deus tá colocando doença em mim. Gente, se Deus é bom,
fica meio contraditório eu achar que Deus colocou um câncer na minha vida, sendo que ele é bom. Então, como que eu vou saber isso? Conhecendo Jesus. Jesus, o que Jesus o tempo todo fez? Curava pessoas. Revelava o poder de Deus através ali dos milagres, através do ensino, através da palavra, do relacionamento. Uma das coisas que Jesus mais nos ensina é isso. Em todo o tempo, você via Jesus orando. Tanto que chegou uma hora que os discípulos pediram isso. Senhor, nos ensina a orar. Porque o Senhor está o tempo todo fazendo isso. Nos ensina a orar. E ele foi e realmente ensinou. Né? E falou assim, olha, vocês começam por aqui, agradecendo, declarando as bênçãos sobre a vida de vocês, ligando isso, Senhor, faz aqui na terra como é no céu. E a gente esquece disso. O Senhor nos deixou a oportunidade de declararmos isso na nossa vida, que é a palavra de Deus. Senhor, faz aqui na terra como é no céu. E como é no céu? No céu é bênção. Exato. No céu é saúde divina. No céu é prosperidade. No céu é coisas boas. Então, enquanto nós, como igreja, estivermos nessa terra, nós estamos aqui realmente para repreender o mal, para desfazer as obras do mal e para buscar uma vida plena aqui, uma vida boa. Claro que, né, a gente sabe que a gente ainda está num corpo corruptível, né? Eu estava até falando isso para os alunos que eu dou aula. O corpo corruptível, quando a gente fala disso, as pessoas acham que é um corpo que vai ter corrupção, igual, tipo, corrupção política, né? Mas não é isso, é corruptível no sentido de um corpo matéria, que vai se desfazer, que, né, vai se acabar. Em algum momento vai se decompor. Exatamente. Então, em algum momento, pode ser que aconteça, né? As adversidades. Mas o que nos traz esperança? Saber que isso não é para nossa vida. Enquanto a gente está buscando ao Senhor, a gente vai continuar crendo que Ele pode fazer o milagre da cura na nossa vida, que nós podemos viver uma vida saudável, que nós podemos sim, que dinheiro não é do diabo, né? Porque às vezes tem muita pessoa que tem essa mentalidade. Sim. Não, eu não posso produzir riqueza porque dinheiro é do diabo. Gente, tudo que te afasta de Deus, que você permite se afastar de Deus, você pode até falar que é do diabo. Agora, é uma coisa que você decide. Porque pensa bem, se você é uma pessoa firmada na palavra, se você realmente segue aquilo que o Senhor deixou para nós como ensinos, e você é uma pessoa próspera, se você tem muito dinheiro, você vai trazer prosperidade para o reino, você vai abençoar outras igrejas, você vai ajudar missionários, você vai abençoar obras evangelísticas. Então, será que o dinheiro é do diabo? Ou é a gente que permite que seja do diabo? As pessoas fazem uma péssima relação com algo que está na própria Bíblia. Porque ali nós vemos em um dos evangelhos Jesus ensinando que o amor ao dinheiro, ele de fato era algo ruim. Sim. Porque tiraria a atenção daquilo que realmente importa, que era a fé centralizada na figura de Jesus. Só que aí, de maneira errônea e equivocada, muitas pessoas passaram a interpretar essa expressão dita por Jesus como: o problema é o dinheiro. Quando, na verdade, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor dedicado ao dinheiro. Exatamente. Isso é um problema. Como o amor dedicado a qualquer outra coisa fora de Jesus se tornará um problema. Por quê? Porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, se você trata o seu dinheiro como aquilo que você tem de mais precioso, aquilo ali será o seu tudo. Sim. E Jesus, ele não aceita dividir. O nosso tudo tem que ser direcionado a Ele. Então, assim, enquanto você estava falando no começo da sua fala, eu vi que você mencionou o fato de nós termos que dedicar pelo menos a primeira parte do nosso tempo. E eu digo e concordo com você, porque se tem algo que nós temos de precioso nessa vida é o tempo. Exatamente. Tanto é verdade que as pessoas que não conseguem gerenciar o seu tempo, elas não conseguem produzir nada. E se você não produz nada, você não tem resultados. Se você não tem resultados, principalmente nessa geração onde resultados aleatórios são colocados diante de você o tempo todo na rede social, você se torna uma pessoa frustrada. Exatamente. E aí você automaticamente abre a porta para diversas patologias psicossomáticas. Ou seja, é necessário produzir resultados. Só que o resultado é proveniente de ações, execuções. Só que você só consegue executar de maneira saudável e eficaz se você dedicar tempo e atenção.
Com certeza. Esses dias eu estava ouvindo um podcast de alguns homens bem requisitados no âmbito dos negócios. E essa frase deles me marcou muito. Tudo aquilo que você dedica tempo e atenção cresce. Sim. Tudo. Tempo e atenção. É aquilo que nós temos de mais importante. Trazendo isso para o âmbito espiritual, imagina se nós dedicarmos tempo e atenção para a nossa vida diária com Deus. O quanto nós não cresceremos e nos desenvolveremos na presença do Pai. E é aquilo, investindo tempo e atenção no meu relacionamento com Deus. Oração, Bíblia, relacionamento. Todas as coisas à nossa volta serão modificadas. Por quê? Porque o meu relacionamento com Cristo me modifica, tornando-me semelhante a Cristo. E aqui está o grande segredo. Nós sempre oramos para que o Senhor modifique as situações que estão à nossa volta, quando, na verdade, a primeira coisa que Ele quer modificar é a minha essência, é o meu caráter. Sim. Porque através de um caráter transformado, eu desenvolvo uma visão diferente a respeito da minha situação momentânea. E a partir daí eu entendo que aquela situação momentânea não determinará o meu futuro. Exatamente. Porque o meu futuro ele está ainda na palma das mãos do Senhor, porque ele tem a ver com o meu propósito, que por sua vez está ligado à minha identidade. Então observe que tudo vai se conectando, mas parte do mesmo princípio, tem a mesma base: relacionamento. Se nós não temos um relacionamento saudável com Cristo, nós não teremos um relacionamento saudável com ninguém. E aqui está o grande problema. Se você não consegue se relacionar, meu camarada, você pode até se esforçar muito, mas uma outra coisa que eu aprendi também através de muita leitura e podcast: se você quer chegar rápido, vá sozinho. Se você quer chegar longe, vá acompanhado. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Jesus, sendo a encarnação do próprio Deus e a expressão do seu amor, ele fez questão de se rodear de 12 pessoas. Sim. Então o seu propósito envolveu pessoas. O meu propósito, o seu propósito, que está ligado com a nossa identidade, tem a ver com pessoas. Então eu preciso entender como me relacionar primeiro com Deus, para que Ele me forneça as características necessárias, semelhantes a Ele, para que eu consiga me relacionar com o meu próximo. E agora, para a gente falar para a galera, como eu consigo desenvolver um bom relacionamento com aqueles que estão à minha volta? Vamos lá. Aqueles que estão à minha volta, andando em amor, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, é a gente passar a andar realmente em amor com as pessoas. Porque muitas vezes a gente só quer se relacionar com pessoas que a gente acha que é boa pra gente, né? Que vai te trazer algum benefício. Não, emocional, seja de lugares mesmo, de abrir portas, de conexões, ou que você tem aquela famosa afinidade, né? Mas Deus nos chamou para nos relacionar com todo mundo. Claro que com algumas pessoas a gente de fato vai conseguir ter um relacionamento uma identificação. Mas o que a gente precisa primeiro olhar? Que as pessoas, elas são diferentes. Sim. Isso daí às vezes a gente quer que as pessoas sejam como nós somos, mas isso nunca vai acontecer. E você começa a entender isso conforme a gente vai realmente amadurecendo espiritualmente. Porque conforme vai passando o tempo e a gente vai entendendo isso, a gente vai vendo, não, Deus, ele precisa de pessoas diferentes para compor o reino dele. O corpo, né? Imagina se o corpo tivesse diversas mãos, diversos pés, exatamente. pernas, Era exatamente isso que eu ia falar. Deus não sei se ele é o cabeça, né, de um corpo. Não é assim? Que a palavra faz uma analogia disso, né? Jesus é o cabeça de um corpo, ou seja, precisa de todos os membros. E os membros são diferentes. Perfeito. Para cada um. Por quê? Porque cada um tem uma função, cada um tem um propósito para estar ali. E é isso que a gente precisa entender para se relacionar bem. Que nem sempre aquela pessoa vai suprir as suas expectativas. Porque as suas expectativas estão baseadas naquilo que você acha que é o certo, naquilo que você acha que é o bom, naquilo que você acha que é o correto. Então essa é mais uma chave que a gente precisa virar. As pessoas, elas são diferentes e tá tudo bem. Isso nos completa. Sim. E que chato seria se elas fossem iguais. Imagina um monte de Hernani por aí. Ai, credo. Nossa, vai ser terrível, hein? Terrível, meu Deus do céu. Um só já é difícil, imagina um monte. Não, ia ser muito chato. É igual um casamento.
Imagina os dois exatamente igual, sabe? É a nossa diferença que se completa. Eu falo isso muito a respeito do Rodrigo, porque eu sou uma pessoa mais extrovertida, não deu nem pra perceber, que gosta de falar e tal, que gosta de fazer amizade, que gosta de estar no meio de todo mundo. Eu acho que eu ia ser uma boa vereadora. Opa, olha aí, ó. Olha aí, ó, papai. Não tem chamado pra isso, não. Não tem chamado, apesar de eu gostar muito de política, não tem chamado para isso, né? Mas voltando, e eu sou totalmente assim, de estar junto com o povo, assim. E o Rodrigo, ele é mais na dele, mais, né, mais quieto, mais centrado. Acho que é por isso que a gente se identificou tão bem. Rodrigo, abraço, Rodrigo! Né? Deixa eu ser, né? E o que aconteceu depois que a gente casou? Trouxe um equilíbrio. Sim. Ele passou a ser uma pessoa que interage um pouco mais e eu dei uma sossegada, assim. Pisei um pouquinho no freio. Porque eu sou muito assim, né? Eu acho que tem um pouco realmente essa questão dos temperamentos, né? E aí é a mesma coisa no corpo de Cristo, né? As pessoas ali, elas estão para se equilibrar, para juntas a gente chegar realmente a um propósito final. Uma coisa que eu também gosto muito de falar a respeito de propósito é que sim, existem o nosso chamado específico ali, né? Tem as pessoas que vão estar inseridas nos 5 ministérios, né? Que é o apóstolo, evangelista, mestre, me ajudei. Apóstolo, evangelista, mestre, profeta e pastor, né? Vai ter as pessoas que de fato foram chamadas para isso, para a esfera da igreja, mas também vão ter as pessoas que são chamadas para ser um grande empresário, né, para serem pastores da sua empresa, né, porque de fato pensa só, um empresário, ele tá lidando ali com pessoas, ele tá tendo ali que ensinar pessoas, e além disso, ele tá provendo para muitas famílias através do empreendimento dele. E além disso, ele tá provendo pro reino. Sim. Porque os empresários são aqueles que vão estar patrocinando para que a igreja continue movimentando, para missionários continuar viajando. Então, a gente precisa entender que existem essas esferas. A esfera da política, homens de Deus que vão ser levantados para estar ali criando leis, ajudando a impedir também leis que vão contra aquilo que a gente acredita como sociedade até. Não estou falando que é para ter político ali para implantar uma religião no mundo, uma religião no país. Não é isso, longe disso. Porque realmente existe essa diversidade, a gente não está aqui para falar sobre isso. Exato. Não é o político não é para impregnar ali uma religião nas pessoas, mas é para ele trazer princípios e valores da família, né, para dentro de uma sociedade. É a base da sociedade, né? Uma sociedade bem estruturada depende de famílias bem estruturadas. Exatamente. Então, a gente precisa entender que nós vamos estar dentro de alguma dessas esferas que são o nosso chamado específico, mas que existe o chamado que é para todos, que é a grande comissão e o grande mandamento. Né? Então, todos nós fomos chamados para levar o evangelho para todas as pessoas e para amar a Deus sobre todas as coisas e amar as pessoas. Exato. Entendeu? Então, não tem como a gente querer viver o grande mandamento e a grande comissão se a gente não amar as pessoas, se a gente não tiver relacionamento com as pessoas. Então a gente precisa forjar isso em nós, porque às vezes é realmente difícil. Opa! É difícil. Vai ter pessoas ali que não são do jeito que você... Como é difícil? Pessoas ali... Vai ter pessoas ali que você vai olhar e falar, nossa, poxa, esse irmão tá fazendo de novo isso. Eu chamo de boca aberta. Olha que cara boca aberta, cara. Meu Deus do céu, como é que pode? Não, mas aí você vai ter que olhar pra isso e falar assim, eu preciso amar essa pessoa e de alguma forma eu preciso contribuir pra vida dela. Exato. Porque se por acaso ela não está vendo algo que eu, de repente, já estou vendo, eu preciso ser esse canal na vida dela. E não a pessoa que vai falar assim, nossa, essa pessoa não sabe de nada. Eu vou excluir essa pessoa da minha roda. Não, pelo contrário. É aí que a gente tem que chamar pra perto. E como que a gente vai desenvolvendo isso? É mediante o relacionamento com Deus. Porque quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais a gente vai andando em amor com as pessoas. Porque a gente vai entendendo que não é sobre a nossa vida. É verdade. Né? Porque às vezes a gente vive muito num mundinho egoísta,
é o meu propósito, é o meu chamado, é as pessoas gostarem de mim, é eu ser um grande pregador, é eu pregar muito bem, ai, nossa, aleluia, fazer o povo rodar na igreja. Benção, pentecostal, virou pentecostal. Cara, mas não é sobre isso, né? O nosso propósito é para abençoar vidas, é para ajudar e amar as pessoas. Então, a nossa identidade, ela está relacionada ao amor, a amar as pessoas. Quando a gente entende isso, olha como é importante a gente entender a nossa identidade. A gente entende a nossa identidade pra gente saber quem Deus é. A gente entende a nossa identidade pra gente ter relacionamento com Deus. A gente entende a nossa identidade pra ter mais relacionamento com as pessoas. A gente entende a nossa identidade pra viver o nosso propósito, né? Então, assim, é muito importante a gente conhecer. Ligado, tá tudo ligado, né? E uma das coisas que faz com que a gente não queira saber a nossa identidade, às vezes realmente é a questão que a gente estava conversando, não lembro se a gente estava conversando nos bastidores ou já aqui, mas a questão da paternidade. Hoje eu vejo que, assim, fazendo um chute aqui por sem dados, né? Porque a gente não tá falando aqui de dados, mas 90% dos jovens que têm problema de ansiedade e depressão é uma falta de paternidade. E muitas vezes não é a falta de paternidade no sentido do pai não estar ali na casa. É o pai não estar realmente presente, vivendo ali realmente aquilo, ensinando os princípios, tempo e atenção, dando tempo, dando atenção para os seus filhos. E a gente tem vindo de uma era muito difícil nisso, porque muitos pais fora trabalhando e o tempo que está em casa dá o celular para o filho, o celular está criando esses filhos, aí chega na adolescência, os adolescentes que querem chamar atenção, que acham que é mostrando o corpo que eles vão ganhar alguma coisa. Para resumir, o pessoal problemático, aquela galera problemática, a gente tem que orar muito, tem que orar demais. E em paralelo a isso, além disso, são pais querendo que a gente direcione esses filhos e que a gente faça o papel que eles não fizeram. Eita, desabafa, entendeu? Vai, desabafa. Fica à vontade. Não é nada pessoal, não, de verdade. Não é nada, não é nenhum caso específico, não. Mas é algo que a gente vê até no todo, entendeu? De depoimentos de outros pastores, de lugares que a gente vai e a gente vê histórias assim, entendeu? Não é no meu contexto ali, mas é de algo geral mesmo. Entendeu? A gente vê infelizmente, essa sequência. Adolescentes com problemas e pais que acham que a escola tem que dar jeito no filho ou a igreja tem que dar jeito no filho. Deveria ser deles, exatamente. Né? E muitas vezes é porque realmente esses pais não estiveram ali presentes, olhando, gastando tempo, porque, gente, é desafiador você ajudar a construir o caráter de outro ser humano. Já parou pra pensar? É uma responsabilidade muito grande. Você ser um pai e uma mãe, é você olhar pra isso também. Não é só tipo, vou ter um filho, Não. Você tá ali indo para um outro nível. Você está sendo um canal pra formar uma outra pessoa, formar um ser humano, formar os novos pastores, os novos governantes dessa geração. Então aquilo que seu filho vai se tornar, 90% ali vai depender de você. Daquilo que você vai fazer. Exatamente. Então, quando a gente começa a ver, a gente começa a ligar as coisas, está totalmente ligado. Eu percebo que uma das coisas também que acabam corroborando com essa negligência na criação dos filhos é o fator precocidade. Porque eu vejo que as moças e os rapazes estão se tornando pais cada vez mais cedo. E a nossa geração, ela é diferente de, 2, 3 gerações passadas. Porque o homem e a mulher eles já entendiam muito bem qual era o seu papel dentro de uma união matrimonial. Hoje em dia, eu não estou aqui para falar o que é certo, errado, o que deve e o que não deve. Mas hoje em dia eu percebo que a galera não tem definido qual é o papel da mulher no casamento, o papel do homem. Eu vejo rapazes, sempre eu converso com alguns, e dizendo que isso aqui é uma brincadeira, dizendo que eles saem para namorar, para conversar, para conhecer, e não aceitam pagar a conta. Tem que dividir. Eu falo, meu Deus, o varão já carece de beleza, já começa por aí. Ele já carece de beleza.
ele sai, ele se recusa a fazer o que pra mim, isso aqui é particular, não estou criando uma doutrina particular, é o básico. O homem é o provedor, ele tem... Então assim, conselho para as jovens moças: não se relacionem com quem não paga um lanche pra você. Não corre. Ô Hernani, corre mas disso. olha, infelizmente, muito disso é porque as próprias moças vão indo aí de uma ideia feminista, né? Cristã, feminista, nunca vi isso. Não existe. Gente, não. Ai, não vou entrar nesse assunto. Desabafa, vai. Senão a gente vai falar muitas horas aqui. Mas eu só quero deixar claro que não existe isso, gente. Cristã, feminista, não existe, tá bom? Luz e trevas não tem comunhão. Já como... Meu, Pronto, acabou. pelo amor de Deus. E é tão lindo quando a gente entende o papel da mulher. E a gente entende. E gente, fala. Eu não posso falar, né? Senão você cancelado. Como é você bom, pode. como é bom você se sentir amada pelo seu marido, você deixar o seu marido protegida. cuidar de você, ser o provedor mesmo da sua casa. Eu não tô falando que as mulheres não podem trabalhar, Sim, tá bom? sim. Se você sente que você é o tempo que você tem que trabalhar, amém. Vai, seja cada feliz. entendeu? Sim. Só que isso seja algo que não afete o seu relacionamento. Entendeu? Eu tô trabalhando, mas não é porque eu tô trabalhando que eu vou jogar na cara do meu marido que eu ganho mais que ele. Exato. Não, casou, meu filho, é a mesma conta. Já começa Rapaz, por aí. não tem jeito, esse negócio Por mais é que meu os dois dinheiro, trabalham, é não seu tem dinheiro, essa. Meu é um dinheiro só. não. Entendeu? Infelizmente, é um dinheiro só, amigão. Infelizmente. Felizmente para nós garotas. Cara, mas é muito bom. Sim, Deus nos fez para ser cuidadas. Entendeu? Para sermos auxiliadoras. E o que é auxiliadoras? É realmente a gente ajudar ali o nosso marido na missão dele. Entendeu? Eu quero que o meu marido ganhe mais. Quero que ele seja um homem próspero. Seja você incentivadora dele. Amor, você é muito bom. Nossa, você tem esse talento aqui, investe nisso. Seja você a pessoa que vai incentivar ele a ser o cara próspero. Aí você é a mulher que fica, nossa, você também é imprestável, hein? Nossa, Casei com o cara errado. Cara, meu, eu tô você concordando ali... aqui, na minha casa não tem isso não. Eu tô concordando aqui, vou pensar o que da minha nega, você vai falar. Não, a Petiquinha pode dar um curso disso aí, porque se tem uma pessoa que me ilude, é nega. Nossa, tem que ver o que ela fala de mim pros outros, inclusive na semana passada. Me ilude. Nossa, ela é demais, ela é exagerada demais. A moça que veio aqui, a irmã Rose, inclusive um abraço pra irmã Rose, ela falou que a nega fez uma propaganda de mim, não sei o quê. Aí ontem na faculdade uma professora falou a mesma coisa. Fala, nega, calma aí, nega, você tá falando muita coisa, não é isso tudo não, peraí. Mas assim, lá em casa, graças a Deus, eu tava até conversando com ela esses dias. Eu me sinto privilegiado porque eu venho de uma família muito bem estruturada, não no tocante à economia, mas assim, eu sempre tive uma rede de apoio muito boa. Minha mãe, meu pai sempre me ajudaram, me incentivaram, sempre acreditaram em tudo aquilo que eu colocava na mesa. Certo. Então eu saí da minha família, assim, em tese, saí de dentro de casa e caí num casamento que é a mesma coisa. A minha esposa, ela me fornece um apoio que muitas das vezes me constrange. Falo, gente, como pode essa moça ser tão... E isso não te impulsiona a me ser motiva melhor? demais, ela me motiva demais. Então assim, inclusive eu tava falando com ela, falei, nega, eu vou estudar muito, vou trabalhar muito, eu vou deixar você rica. É isso, eu vou isso fazer aí, pra... Então assim, você percebe que quando... Aqui a gente já também abre um parêntese. Cuidado com as suas escolhas. Sim, exatamente. Cuidado. Então assim, você percebe que aquilo que ela faz por mim, de um lado, eu uso como combustível para que lá na frente eu consiga fazer por ela em outro. Então a gente vai se ajudando e se ajustando. Só que hoje a galera fica justamente nessa pegada. Poxa, mas eu escolhi errado. O outro... Ninguém quer construir. Todo mundo quer pegar construído. Exatamente. Aí tá o problema. Para construir, irmão, você se desgasta, gasta tempo, energia, sacrifica, renuncia. Ninguém quer nada disso. Quer chegar já com tem que ser fiando o profeta da lancha, o profeta da lancha. Meu Deus do céu. Não quer acreditar nos profetinhas comer. Não quer pegar mais pegar que eu digo, por favor.
Não me leve a mal. Pegar que eu digo, se aproximar, investir no Davi enquanto tá no pasto. Não, que é o Davi rei. Que é o Davi rei. Calma aí, gente. Tem que ir devagarzinho, tem que acreditar na galera. E o pior é os que não querem sair do pasto, né? Aí corre. Meu Deus do céu, corre disso. Dá tempo, viu? Se você tá nessa, namorando, dá tempo. Não espera casar não, porque depois não espera. Mas isso, gente, a gente tá brincando aqui, mas é muito real, sério, entendeu? A mulher, ela tem um papel muito fundamental na vida do homem, assim como o homem também na vida da mulher. Então, quando você entende que é um conjunto, que é pra avançar junto, que é pra construir junto, você não fica pensando assim, nossa, mas meu marido tinha que fazer isso, nossa, mas minha mulher tinha que fazer isso. Não. Você vai lá e incentiva para que aquilo aconteça. Exato. E esse é o segredo do relacionamento. É você tá fazendo pelo outro, assim como o propósito, né? O casamento, ele ali é uma escola pra gente viver o nosso propósito. Exato. É aquilo que nós temos de mais semelhante ao relacionamento de Deus com a humanidade, através da figura de Jesus. Sim, A gente precisa ali ter dedicação, a gente precisa ali estar um incentivando o outro, a gente precisa entender os momentos, ter comunicação. E você percebe que tudo que nós precisamos, Jesus nos fornece. Exatamente. Tá vendo, gente? É muito simples, é só querer. É o básico. É se posicionar. Equação. O mais B igual a R. Oração mais B é relacionamento. Vou usar o seu, usa esse negócio. Equação. Vai ganhar o Brasil isso daí. Então você perceba que é muito simples. Tudo começa de um mesmo fundamento. Só que nós permitimos que muitas coisas interfiram nesse relacionamento. E aí é onde nós nos deparamos com tantos imprevistos no caminho. As próprias distrações, né? Hoje a gente vive na era da distração. Nossa. A gente deixa de viver muitas coisas porque nós estamos distraídos, né? Fazendo coisas que não era para fazer, gastando tempo em coisas que não edificam, né? Então, assim, é um tempo onde a gente precisa realmente estar posicionado e atento ao que está acontecendo. Porque, às vezes, é o tempo de você estar ali realmente tirando um momento com a palavra, aprendendo, estudando, e você tá aqui 5 horas no Facebook, no Instagram, e aí você perde esse tempo de estar com o Senhor, né? Quando a gente vê ali a história de Marta e Maria mesmo, não é que Marta tava, erradona ali. Sim. Ela tava com o coração querendo excelência, querendo fazer algo bom pro Senhor, mas ela se distraiu naquilo. Ela queria tanto fazer que ela esqueceu de receber aquele momento precioso que ela tinha ali, aquela oportunidade preciosa, né? Então a gente não pode olhar também ali pra Marta com esse olhar, Marta, tava lá. Eu acredito que ela tenha oferecido aquilo que ela achava que o Senhor queria receber. Exatamente. Esse é o problema. Jesus queria receber aquilo que Maria entregou. Atenção, sinceridade, desejo. Marta, ela queria entregar algo, só que ela entregou aquilo que ela achava que ele queria receber e não era de fato. Sim. Eu percebo que hoje em dia a gente vê muito isso, é mais comum do que deveria. Muitas pessoas erram não por negligência ou... Elas erram porque elas querem fazer, querem entregar, mas estão entregando no local errado, da forma errada, no tempo errado. Então, o papo tá muito bom. Eu queria continuar aqui por mais algumas horas. No entanto, estamos caminhando para o final. Nossa convidada já está atrasada para o próximo compromisso. Então vamos lá. Amanda, fala para nós aí um conselho. Deixa para nós um conselho para essa geração. Como entender qual é a minha identidade? O maior conselho que eu acredito é realmente a sua equação aí, ó. Que você me ensinou hoje. Pegou. Pega aí, Rodrigão. Segura, vai. Pega e anota aí. A sua equação. Porque realmente não tem como a gente entender quem nós somos se nós não conhecermos o nosso Criador. E é só Ele que pode colocar um rótulo em nós. Às vezes a gente se deixa levar muito pelos rótulos que uma sociedade coloca, que os nossos amigos colocam, que os nossos pais colocam na gente, mas não é sobre isso, como a gente começou falando aqui. O único que pode colocar um rótulo em nós é aquele que nos criou. E quem nos criou? O nosso Deus Pai. Então a gente precisa se relacionar com Ele e entender que nós somos aquilo que Ele nos rotula. E mas como que Deus nos rotula? Você só vai descobrir lendo a palavra. Porque é na palavra que Ele fala quem você é, o que você pode e o que você tem. Então como que você vai saber sua identidade?
estudando a palavra, que é o próprio Deus. Exato. Né? Exato. Missionária, esse bate-papo foi muito bom, estamos todos edificados. Amém. Tenho certeza que você que nos acompanhou até aqui o final, com certeza recebeu aquilo que o Senhor tinha para entregar. E agora eu quero louvar a Deus também pela vida do nosso amigo Wellington, que é o responsável pela rede de supermercados JC da Vila Nunes, o local onde você encontra preço baixo e qualidade. É o melhor da região. Quando você vier a Lorena e quiser comprar produtos de qualidade e receber um atendimento de excelência, JC Vila Nunes. Wellington, um abraço no seu coração, Deus abençoe. Quero louvar a Deus também pela vida da nossa equipe técnica. O nosso Elon Musk da Vila Passo, semana passada eu esqueci, nessa semana eu não vou esquecer não. O Elon Musk da Vila Passo, nosso amigo Ney, a profetisa Josi, responsável pela técnica aqui. A minha parte é mais fácil, eu sento, falo, ouço, dou risada. É verdade. Aqui é essa bênção. Gente, você que chegou até aqui, que Deus em Cristo lhe abençoe. Continue conosco engajando com essa obra. Curta, comente, compartilha, se inscreva no canal para que dessa forma cada vez mais vidas sejam edificadas através do nosso conteúdo. Amém. Irmã Amanda, muito obrigado. Obrigada. Estamos muito Na hora que felizes. você falou, vou louvar a Deus, achei que você ia cantar aqui. Ah, não, vamos deixar pra próxima. Mas eu canto se você for comigo. Fechou? Fechou. Então, Na beleza. próxima- Mentira! Não, pelo amor de Deus, gente, não vou passar essa vergonha. Essa vergonha nacional. Mas muito obrigado por ter vindo, por ter Amém. abrilhantado esse Obrigada projeto. eu. Não ficará somente nessa oportunidade. Na próxima, Vambora. virá você, virá o Rodrigo, virá profetisa miniatura, aquela coisa linda, virá a família inteira. Deus abençoe, Amém, muito obrigado amém. e que Deus continue abençoando a sua vida. E amém. Amém. Pode decretar a bênção.